Que a graça do Senhor seja com todos nós, que o seu Espírito venha falar poderosamente mais uma vez aos nossos corações, através da sua palavra. Nós não podemos esquecer o texto central que nós temos utilizado, fortalecendo-nos nele, nas Escrituras, para esta série, que é o texto que se encontra ali, os irmãos sabem, né? Em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 ao 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Esse é o primeiro ponto. É dizer o que não são as nossas armas. Nós não nos utilizamos de engano, nós não nos utilizamos de engodos, nem de mentiras, nem de simulações, nem falsas representações, nem conceitos errôneos, nem de indução ao erro, nem de parcialidade, mas apenas da verdade. Então, estas armas não são da nossa milícia, porque elas são carnais. Muitos se utilizam dessas armas, mesmo sob o pretexto da Escritura. Mas nestas armas não fazem parte da nossa milícia. As nossas armas não são carnais, são as armas mais poderosas que existem, porque elas vêm de Deus e elas são utilizadas em Deus através do Espírito. E estas armas são letais. Elas são letais para destruir as fortalezas e para anular os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Isso que nós estamos aqui fazendo, realizando já há alguns dias, essa série sobre o Messias, é algo relacionado ao conhecimento de Deus. E nós estamos indo nas Escrituras como prova, como meio indissociável, um meio que não pode ser descartado, absoluto. Esse é o nosso pensamento, essa é a nossa fé. E tudo isso, irmãos, é para levar ao conhecimento de Deus, porque a vida eterna, como disse o próprio Senhor Jesus, é que nós conheçamos ao Pai como o único Deus verdadeiro. A vida eterna tem a ver com um conhecimento inicial para transformação. E logo após, a liberdade que se expressa no cativeiro da obediência a Cristo. Olha só, liberdade que se traduz no cativeiro da obediência a Cristo. Você pode ser salvo, você só pode ser livre, você só pode ser feliz se você for um cativo do Senhor Jesus Cristo, do Messias. Então você encontrará a maior de todas, a única liberdade verdadeira. Dando continuidade a esse tema, a esses vários subtemas dentro dessa segunda parte do estudo sobre essas objeções furadas que têm sido levantadas no decorrer dos séculos contra a sublimidade, a magnanimidade, indescritível, incompreensível, mas real e verdadeira do Senhor Jesus como Messias. Existe outra alegação absolutamente descartável, mas nós precisamos fazer menção dela para que nós possamos nos aprofundar ainda mais no conhecimento de Deus. Bem, os céticos vão dizer o seguinte, abre aspas, Jesus levantava-se contra fatos históricos. Não pode. Como é que pode o Messias se levantar contra um fato histórico, um fato documentalmente, oralmente comprovado, incontestável? Ele queria confundir os seus ouvintes. Ah, você quer um exemplo? Bem, está lá registrado quando ele faz o discurso sobre o maná. Isso é o que os céticos dizem, não sou eu. Segundo a Torá, o cético diz, continuando, o Eterno prometeu que iria fazer chover pão do céu, Lechem min hashamayim. Vamos falar aqui no hebraico, né? Já que estamos falando com o cético, para os hebreus. Aí está lá em Êxodo 16:4, o Salmo 78 fala disso também, diz, dei pão do céu, Salmo 105, não é isso? Mas Jesus afirmou categoricamente, ele disse assim, em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Como pode uma coisa dessa? Está escrito lá na Torá que veio o pão do céu. Ele diz, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Esse é o cético quem diz.
Ele disse, o Senhor Jesus, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém deste pão se alimentar, viverá eternamente. Esse é o texto de João capítulo 6, não é isso? 6, 32, o 49 também, e o 50, 51. Essa mensagem, o cético vai dizer, fica sem sentido. Não pode. Como é que pode uma coisa dessa? Os hebreus comeram, sim, o pão do céu e morreram. Agora, como é que pode você dizer que é cristão, os cristãos, mesmo comendo esse verdadeiro pão do céu, mas continuam morrendo também, continuam mortais? Isso é um disparate. Será que Jesus realmente falou essas coisas? É esse o sentido das palavras do Senhor Jesus? É esse realmente o verdadeiro sentido? Bem, vamos ver se é assim ou não. Bem, Jesus não se levantou contra fatos históricos. Esse é o primeiro argumento que precisa ser derribado devidamente. Por quê? Ele apenas disse que ele é o verdadeiro e é o verdadeiro pão do céu. É ele, o pão do céu. E não é de surpreender de forma alguma que o Messias possa falar uma coisa dessas. Por quê? Porque ele é o Messias. Ele está acima de qualquer coisa em importância. Ele é a própria vida. O problema, na verdade, parece que o problema não está em o Messias, o Senhor Jesus, que é o Rei Messias, se declarar como verdadeiro pão do céu, mas na pessoa que se declarou ser o pão do céu, a pessoa em si, no próprio Senhor Jesus, porque ele não é aceito como tal pelos judeus e fez essa declaração. Então, parece que esse é o problema, não é a questão em si da declaração, não é? Para que a gente possa compreender essa declaração, nós precisamos, de uma forma rápida, não tem o que demorar nisso aqui, distinguir esse pão real que os israelitas comeram no deserto do pão espiritual. É muito simples. Esse é um dos textos mais simples. Eu não sei como ainda tem coragem de fazer criar uma celeuma numa coisa tão simples como essa. O pão espiritual é o corpo do Messias, espiritual, a vida que é transmitida pela fé no seu nome. Quando Jesus alega ser o pão do céu, em João capítulo 6, versículo 51, nós temos aqui um sentido de linguagem que busca um objetivo espiritual, uma linguagem pedagógica, de ensinamento, uma linguagem ilustrativa. É apenas uma figura de linguagem, todos nós sabemos disso. O Senhor Jesus, nesta passagem, o que ele está dizendo, quando ele fala sobre pão espiritual, é que ele é capaz de conceder a vida eterna àqueles que, entre aspas, se alimentam, comem deste pão, ou seja, aqueles que nele creem pela fé, que ele é o Messias, que ele foi o portador de pecados, o pagador de pecados, e que concede a vida eterna através do seu Pai. Então, os israelitas, o pão que os israelitas comem, ele estava fazendo aqui um contraste entre este tipo de pão que os israelitas comeram no deserto, que não era um pão espiritual. É a mesma coisa da água, quando ele fala com a mulher samaritana, ele diz, aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Então, qualquer coisa que seja nos dada nesse nosso plano físico, seja a água, seja o pão, sejam as coisas, sejam os bens, eles não são capazes de saciar verdadeiramente, são coisas obsoletas, são coisas passageiras, são coisas que precisarão ser constantemente repostas. É mais uma peça de reposição. E o Senhor Jesus precisa nos fazer compreender, assim como nós somos tão apegados a estas coisas, que essas coisas não são suficientes para trazer a vida, são apenas peças de reposição temporárias. Assim também o pão que os israelitas comeram no deserto, ele era apenas uma peça de reposição temporária. Agora, o corpo espiritual, a vida que é trazida através de Cristo, quando ele vem habitar dentro de nós, através do Consolador, que é o seu próprio Espírito, isso nos traz o dom da vida eterna, da vida que não tem fim, da vida que não precisa ser novamente reposta, da vida que não está relacionada a um objeto de reposição. Então, por que os israelitas comeram e morreram? Porque a questão de pão do céu não traduzia em si mesmo ao maná, não concedia ao maná a particularidade de conceder vida eterna para aquele que dele se alimentasse. Pão do céu, ele estava relacionado à providência deste pão, de forma sobrenatural.
Este é o sentido. Eles comeram e morreram, continuaram morrendo. Então, porque mesmo vendo os sinais miraculosos que Deus realizava no meio deles, eles duvidavam e eles ainda estavam o tentando. Então não adianta nada receber providências do céu se essas providências não alcançam o verdadeiro sentido delas. Todas as providências do céu, elas são programadas pelo Pai para que possam nos levar a uma aproximação maior no sentido do relacionamento, das lições que ele quer nos fazer, nos preparar para que nós possamos finalmente entrar na terra prometida. A lição da fé, a lição da obediência, afastando a descrença, crendo nos caminhos que ele está nos levando, ele irá nos testar, permitir que sejamos testados, mas nós precisamos a cada lição que passarmos, que aprendermos, nos trazer um componente espiritual a mais, para que nós não venhamos perecer no caminho pelas mordeduras das serpentes. A palavra diz que tudo isso foi escrito para o nosso ensino. Não adianta nada o pão cair do céu se eu continuar duvidando. Não adianta nada o pão cair do céu se eu continuar tentando a Deus, como em Números capítulo 14. Agora, aquele que come o pão espiritual dos céus em si mesmo, aquele que representa a vida em si, não no sentido, como do maná, no sentido de provisão do céu, mas no sentido de ser a própria representação em si da vida, aquele que concede a vida, aí sim, a crença no Messias, no propósito de salvação, esse tem a vida eterna e não morrerá. Mas isso também precisa acontecer numa determinada linha do tempo, porque isso significa que quem crer nunca irá morrer fisicamente? É claro que não. É claro que não, todos nós sabemos disso. Todos morrerão, alguns, quem sabe, agora, nesses últimos dias, por ocasião dos eventos que estão aí diante, né, irão passar pela grande tribulação vivos, irão ver o Senhor voltar nas nuvens do céu, que privilégio terão. Mas a imortalidade, essa imortalidade da qual falou o Senhor Jesus, ela é concedida por ocasião da segunda vinda. É quando Paulo fala, no momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, e Paulo está fazendo referência à última trombeta, a sétima trombeta lá do livro do Apocalipse, e os crentes mortos serão ressuscitados e os justos são transformados no abrir e no fechar de olhos para ter um corpo conforme o seu corpo glorioso. E esse corpo glorioso é um corpo que, embora seja, lembra que nós já falamos uma vez aqui, até o irmão Ramos trouxe alguns comentários junto com os irmãos, embora seja um corpo que preserve um pouco dessa substância que nós temos hoje, ele não é um corpo totalmente, vamos dizer assim, igual a esse corpo que nós temos, porque é um corpo corruptível, nosso corpo hoje, é um corpo que se desgasta, como o próprio apóstolo Paulo diz. Mas nós receberemos então, no abrir e fechar de olhos, um corpo que não está mais sujeito à corrupção, um corpo imortal, um corpo que tem agora a sua característica central, a incorruptibilidade. Também em outra passagem da Escritura, João 11:25, o Senhor Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, claro, viverá fisicamente e espiritualmente. João 11:25. Então, o problema naquele instante ali dos judeus foi fazer essa exegese aqui, misturando os textos. Pegar, na verdade, isso era muito direcionado. Sabe quando você quer errar de propósito, você sabe que aquilo não dá, mas você quer insistir, você quer procurar, sabe, onde não existe mais. Então, nós vemos isso na Escritura. Então, o problema deles na época foi fazer essa exegese, essa análise, misturando as coisas, significados literais, significados espirituais, tudo isso para poder ter pretextos de se levantar contra o Messias. E até hoje fazem a mesma coisa, tudo bem? Mas aqui fica bem claro. Outra alegação suscitada pelos céticos, ela vai ter como base Mateus capítulo 24, 43 e 44. Vamos ler o texto, Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 24. São mais uma daquelas declarações do Senhor para nos levar a raciocinar.
Então, aí na sua Bíblia, Mateus 24, versículo 43, falando sobre os fins dos dias, sobre vigilância, sobre aprender a vigilância, sobre os dias de Noé e outras coisas mais, ele começa a falar sobre a parábola dos dois servos. Mateus 24, 43 e 44. Mateus 24, 43 e 44. Diz, mas considerai isto, se o pai de família soubesse, a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que fosse arrombada a sua casa. Nós temos vários textos bíblicos que podem fazer uma referência, né, como Lucas 12 também, 12:39, quando diz, se você souber do pai, se o pai de família souber a que hora viria o ladrão, vigiaria. 1 Tessalonicenses 5:2 também, Paulo usa esse mesmo sentido, quando diz, vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pedro também usa essa mesma temática, diz, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, e até no Apocalipse diz, virei sobre ti como ladrão, Apocalipse capítulo 3, verso 3, e não saberás a que hora sobre ti virei. Também Apocalipse 16:15, mais uma vez repete esse sentido, quando diz, eis que venho como ladrão. Muito bem. Não seria de admirar que os céticos utilizassem isso aqui para tentar se justificar na sua incredulidade. Então o cético vai dizer assim, abre aspas, Jesus se comparava a um ladrão, Mateus 24, isso, 43, como nós acabamos de ler, apesar dos malefícios dessa comparação, não dá para se comparar a um ladrão. Como é que pode, em Mateus 24, 43, 44, Jesus dizer isso? E, ao mesmo tempo, né, Paulo fala isso, Pedro fala isso, os discípulos seguem isso, não é possível. Apocalipse também ele vai falar disso, como nós acabamos de ver, mas também no próprio texto de João 10:10 diz que, o que é que diz lá em João 10:10, hein? Vocês lembram o que é que diz em João capítulo 10:10? Fala do ladrão, né? João capítulo 10:10 diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, aparentemente, aqui há uma contradição. Aparentemente, aqui nós teríamos uma contradição em que o Senhor Jesus disse que vem como ladrão e depois ele disse que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Então, como é que ele poderia se utilizar da figura do ladrão? Será que é isso mesmo? Não é? Outra coisa também, Jesus não se preocupava, Jesus não se preocupava, né? Não achava preocupante o fato de chamarem ele de comilão e beberrão. Né? Se ele dava razão para isso, Mateus 11, verso 9. Olha só, Mateus 11, verso 9 fala disso? Fala. O que é que diz o texto aqui em Mateus capítulo 11, verso 9? Diz assim, vamos ler 11, verso 9. Diz assim, mas para que saístes? Para ver um profeta, falando de João Batista. Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito, eu envio diante da tua face o meu mensageiro. Ele começa a falar aqui sobre João Batista, aqui em Mateus 11, 19, aliás, Mateus 11, 19, né? No 9, no 19. 19 ele diz, veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Interessante essa parte final. Bem, é a alegação. Embora, né, ser chamado de beberrão, de comilão, né, já pensou, teria algum problema aqui para Jesus? Você vai em Provérbios, eles vão usar isso aqui, né, que fala lá do beberrão, do comilão. Outro ponto também, Jesus ele ofendia a incolumidade pública. A incolumidade, o sentido ali, né, da higiene pública, né, da crença pública, da segurança em questões de higiene. Mas como? Lucas 11, 37 fala lá que ele não lavava as mãos quando se reunia. Ele desrespeitava aquela autoridade. Então, veja, tem uma série de alegações aqui, né? Jesus comparava um ladrão
Jesus andava com comilões, com beberrões, não estava nem aí para ser chamado de comilão, de beberrão, estava atingindo ali, né, a incolumidade pública, socialmente ali, né, do social de Israel, questões de higiene, não lavava as mãos. Será que é isso mesmo? Bem, vamos lá. Primeiro ponto, vamos separar aqui, né, por partes. Primeira alegação, primeira objeção, aqui diz assim, que Jesus se comparou a um ladrão, apesar dos malefícios dessa comparação. Ele se comparou a um ladrão. Bem, quando Jesus disse que voltaria como ladrão, quando ele falou que voltaria como ladrão, quando ele falou que voltaria como ladrão, ele não estava falando literalmente, mas, mais uma vez, figuradamente. Existe uma diferença entre essas duas coisas, né? O ladrão rouba em momentos que ninguém espera, não é verdade? E o ladrão realmente vem só para roubar, matar e destruir. O caráter do Senhor Jesus não é o caráter de ação de um ladrão. Isso é o que precisa ficar bem claro, que é misturado mais uma vez aqui. Jesus voltará quando as pessoas não estiverem esperando por elas. O sentido aqui de utilizar a figura do ladrão não é do caráter em si do ladrão, da moralidade do ladrão na sua conduta, no seu ato, na sua persona, na sua personalidade. Mas, pelo contrário, o enfoque deve estar naquela pessoa que é pega de surpresa pelo ladrão. Então, essa é a questão. É enfatizar aquele que não está preparado, não o ladrão que vem roubar. Então, aqui já fica bem claro qual é o sentido aqui. Não é olhar para Jesus como ladrão, é olhar para mim e dizer, eu estou preparado? É esse o ponto aqui que precisa ficar claro. Jesus não vem como ladrão, Jesus não é, quando se fala o filho do homem, eis que virei a ti como ladrão, embora esteja escrito aqui no Apocalipse, em 2 lugares, Paulo fala sobre isso, ele está tentando levar as pessoas que estão lendo aquela epístola, o próprio Senhor Jesus em Apocalipse, a dizer o seguinte, você precisa estar preparado. Lembra do ladrão? Ninguém está esperando ele. Então eu vou vir no momento que você não está, quem sabe, esperando. Você está pronto realmente para quando esse momento acontecer? Você pode ser pego de surpresa. Esse é o sentido. Você pode ser pego de surpresa. Tira o foco do ladrão, coloca o foco em você. Para de olhar, pensar em ladrão arrombando na tua casa e olha para você e pensa se você está pronto para as coisas que vão acontecer. Agora, os justos, eles não serão pegos de surpresa. A questão do ladrão, ela vai apenas aplicar-se para aqueles que não estão ainda num processo de preparação. Porque a própria palavra diz para que aquele dia não vos apanhe de surpresa. Então, os justos não serão pegos de surpresa. Claro que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas os justos estarão num processo de acompanhamento. Como diz Paulo, eles conhecem os sinais das épocas, eles conhecem as estações e sabem que o seu Senhor se aproxima, mesmo sem saber o dia que ele virá. E eles já estarão preparados. Então ele diz, eis que veio como ladrão. Ele não está dizendo, eis que eu sou um ladrão. Eis que veio como ladrão. É um tempo inesperado. Mas feliz aquele que permanece vigilante. Apocalipse 16:15. E conserva, vigilância e conservação. São as duas coisas esperadas. Conserva consigo as suas vestes para que não adinue e não seja vista a sua vergonha. Então esse texto aqui já fica claro sobre essa questão de comparação ao ladrão, né? Então o foco não está no ladrão, o foco está na preparação daquele que está ali acompanhando os eventos, os fatos que antecedem a volta do Senhor Jesus. Outro ponto, Jesus não achava preocupante ser chamado de comilão, nem de beberrão. Bem, Jesus não achava preocupante ser chamado de comilão, de beberrão, Mateus 11:19, o texto que nós acabamos de ler. E ele cita esse texto, né? Mas como é que eu vou conciliar isso aqui? Ele está dizendo, olha, veio o filho do homem, estão chamando o filho do homem de comilão, de beberrão, de amigo de publicanos, de ladrões, os publicanos roubavam, né, de pessoas que extorquiam as outras, pecadores. Ele diz, mas a sabedoria é comprovada, é justificada pelas obras, ou seja, isso que eu estou fazendo é algo sábio, existe um objetivo nisso, eu não sou o comilão e beberrão. Quem está olhando por fora está dizendo isso porque não quer reconhecer o que eu estou fazendo. Eu vim buscar e salvar o perdido. Provérbios 23 fala disso, né? Em si mesmo. Diz, não ande com os que se encharcam de vinho,
Não ande com os que comem carne, se empanturram de carne, porque os bêbados, os comilões vão empobrecer. Jesus não andava. Jesus não andava com um comilão de carne, nem com bebedor de vinho para beber vinho, nem para comer carne. Não é isso? Então, o conselho do provérbio aqui é que nós não andemos com os beberrões, nem com os comilões, apenas por andar na essência da conduta do que fazem os beberrões e os comilões. E o Senhor Jesus, de forma alguma, ele estava andando com beberrão e comilão para participar daquilo que eles faziam. O texto de Mateus 11, 18 a 19 não diz que ele estava comendo nem bebendo, ele apenas estava ao lado dessas pessoas e ia buscar essas pessoas. Isso aqui lembra aquilo que a Daniela falou ontem, né? De ir em busca de certas pessoas. E aí ele diz, né, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então, se eu pegasse esse verso aqui para dizer que Jesus era um comilão e beberrão, como os céticos fazem, eu também podia pegar esse verso aqui para dizer que João Batista estava endemoniado, quando ele estava pregando para as pessoas. Só que o texto não diz que João Batista estava endemoniado, diz apenas que as pessoas diziam que João Batista estava com um demônio. Então, sempre vai haver pessoas, no ponto central de tudo isso aqui, para caluniar, sabe, usadas pelo diabo, sendo bem simples e direto. Então, ser caluniado, dizer, olha, você está com um demônio, ser caluniado, já me disseram, você está louco, comigo já, pessoas bem próximas disseram já comigo, eu acho que você está louco, eu acho que você está doido, não é? Agora, entre dizer e eu estar louco, é mais 500, é mais uma milha, diferente. Não é verdade? Então, acusações, elas vão existir. Nós precisamos estar preparados para isso, porque o diabo trabalha para tentar manchar a imagem. Você vê que antes que José fosse elevado a governador do Egito, e mesmo depois da calúnia da esposa de Potifar, ele foi elevado a governador do Egito do mesmo jeito. Porque Deus, ele vai fazer uma obra na vida daquele que o serve, que todas essas alegações, essas calúnias, elas vão cair por terra. Elas caem por terra, porque quem dá o testemunho que você precisa é Deus. Isso fica bem claro. Então Jesus não se preocupava. Já parou para pensar se Jesus fosse se preocupar em ser chamado de comilão e de beberrão, porque ele estava levando a salvação para o comilão e para o beberrão, Jesus entrando em depressão, nossa, me chamaram de comilão, como é que eu vou proclamar a palavra agora? Eu vou procurar um psiquiatra, vou procurar tomar agora um remédio, um calmante, porque me chamaram de comilão e de beberrão. Que é isso, irmão? Na verdade, se Jesus fosse se deixar influenciar, nossa, né, ele sabia por que ele havia vindo e o que ele haveria de passar em meio a todas essas coisas. Ele precisava buscar os perdidos. Então, por que ele haveria de se envergonhar de andar com os perdidos se ele veio justamente para salvar o perdido? Então, como é aquela mesma coisa, né? Do médico, o cara é médico, mas ele não quer consultar ninguém. Não é verdade? Então, que Messias era esse que os judeus aguardam, que não anda com pecadores, para convertê-los, para levar a salvação? Porque a Escritura diz que todos somos pecadores. Não é verdade? Então, fica muito simples aqui de compreender isso, né? O outro ponto que nós falamos agora há pouco fala dessa incolumidade pública. Né? Por quê? Diz que Jesus ele infringia as questões de higiene. Nossa, tem lógica isso aqui, de purificação. E eles vão usar um texto de Deuteronômio 17, 8 ao 13. É um texto até longo, né? A gente vai falar um pouco sobre ele. Mas o texto aqui é o texto de Lucas 11, 37 a 38. Em Lucas 11, 37 a 38, diz assim, que tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Já pensou? O fariseu, ele estava ali o tempo todo, aquela classe, só falando mal do Senhor Jesus. Mas é um fariseu e convida para comer com ele. Então Jesus foi, e ele reclinou-se à mesa. Mas o fariseu notou que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Tinha ali, né, uma talha de água ali onde eles chegavam, e ele precisava colocar os 2 braços lá dentro para se lavar cerimonialmente. E aí, imaginam só a cena, né? Jesus chega com os discípulos, todo mundo naquela filinha lá, metendo a mão dentro do negócio da água, lavando aqui os braços todos, e o Senhor Jesus passa, nem vai para aquele lugar lá e senta na mesa.
E o fariseu ficou olhando assim, nossa, não é possível uma coisa dessa, e agora o que é que eu faço? Chamei o mestre, o Messias, e ele nem lavou as mãos, ele não se purificou cerimonialmente. Olha só. Então aqui nós vemos que Jesus foi convidado para comer na casa do fariseu, ele aceita o convite, mas ele não se lavou cerimonialmente. Isso aqui é mais uma lição, né, para esse pessoal de hoje que fica querendo judaizar tudo. Mais uma lição. O pessoal, às vezes, cega para as coisas ou gosta de passar vergonha. Veja o que Jesus diz depois. Ele diz assim, vocês, fariseus, vocês limpam o exterior do copo e do prato. Por fora tem de estar tudo bonito, por fora tem de estar tudo ali arejado, brilhando, tá certo? Tudo perfeitinho, ou seja, vocês são de tratar o exterior, ritualismos, cerimonialismos, o de ver e fazer, mas interiormente, vocês não tratam nada, vocês estão cheios de ganância e de maldade, insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Ele vai falar, né, até do dízimo. As pessoas usam esse texto aqui para tentar defender o dízimo também. De vocês, fariseus, vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda, vocês estão milimetricamente, vocês são perfeccionistas, mas o principal, justiça, amor de Deus, não existe com vocês. Então nós percebemos aqui que os fariseus se importavam demais com ritualismos, com o exterior, esqueciam-se do interior, fica claro, né? Eles estavam deturpando a lei de Deus. Nossa, e fazem isso até hoje. E queria que todo mundo obedecesse. Então, Jesus se recusa àquilo ali. Já pensou? Jesus é um judeu, ele foi criado no meio daquilo, todo mundo estava ali fazendo aquilo, tá certo? Como um sinal de autoridade, um sinal ali de pureza, de santificação. Já pensou? Tem muita gente que tinha prazer em fazer aquilo, porque aos olhos dos outros você estava fazendo aquilo ali, você estava santo, você estava se santificando. Quando chega o Messias, ele diz, eu não vou fazer isso. Não vou fazer. E ele não está desobedecendo a lei de Deus. Sabe por quê? Porque a lei de Deus não mandava fazer essa história. Isso era uma tradição, mais uma das tradições que meteram lá dentro. E até hoje tem gente que não sabe, pensa que Deus está mandando fazer essas coisas aí. Está esvaziando a palavra de Deus. O fariseu lá, ele cita o texto de Deuteronômio 17, 8 ao 13. E ele diz, o Senhor está desrespeitando a autoridade divina. O que é que Deuteronômio 17, 8 a 13 fala? Você pode depois ler esse texto com calma, né? Mas o texto basicamente vai falar de litígios de sangue, agressões. Aí eles tinham de se dirigir para aquele local que Deus mandou. Você vê que era o Siló, depois era Betel antes, depois Siló, quando eles chegam na Terra Prometida. E aí eles tinham de apresentar um caso ali e tinha de proceder, tinha de ter um procedimento ali para resolver. É isso que o texto fala, né? E Deus diz, não se desviem, né? É preciso que façam tudo certinho aqui. Então, esse texto, Deuteronômio 17, 8 a 13, você pode ler. O que é que esse texto fala? Esse texto fala de julgamentos, de crimes de sangue, assassinato, agressão. Jesus não cometeu nunca, jamais, nenhum desse crime aqui. Nunca desrespeitou nem autoridade. Então, o fariseu está julgando Cristo, né? Porque ele comeu sem lavar as mãos. O que ele ficou surpreso? Nossa, estarrecido. Como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Por quê? Porque Jesus se recusou a seguir as tradições humanas. E tem muita gente hoje que está querendo fazer a mesma coisa, colocar uma tigela com 10 litros d'água para mim lavar os meus braços dentro, e só que eu não vou. E você também não é obrigado a fazer isso. Você não precisa fazer isso. Porque isso é deturpação da palavra de Deus. Mas é bonitinho fazer, mas Deus não quer que você faça, Deus não te mandou fazer. Cada vez que você faz uma coisa que é uma tradição humana, você fica mais perto daquilo que é humano e carnal e mais longe daquilo que é a verdade da palavra de Deus. O Senhor já nos mostrou como é que nós devemos fazer com relação a essas coisas. Obediência à palavra, antes de qualquer coisa. Aí eles vão dizer também, Mateus 15, 2, os teus discípulos transgridem a tradição dos líderes. Veja, tradição, não tem nada de palavra. Eles não lavam as mãos também antes de comer. Eles não lavam as mãos antes de comer. Então, Jesus não estava lavando as mãos, ele estava transgredindo, os discípulos estavam transgredindo. O que é que a lei dizia? Êxodo 30, para deixar isso aqui bem claro, Êxodo capítulo 30, versículo 18 a 21, a lei ali, ela está prescrevendo, você pode ler depois esse texto, nós não vamos ler, Êxodo 30, 18 a 21.
A lei está prescrevendo que os sacerdotes deviam lavar as mãos e os pés lá na bacia de cobre, não é? Naquela bacia de cobre lá, que ficava ali no santuário, né? Entre o santuário e o altar, antes deles ministrarem lá, junto do altar, e antes deles entrarem lá na tenda da congregação. Então, a lei também fala disso, né? Desse ponto. Então, se alguém era encontrada morta, nós já falamos sobre isso aqui, e não se determinasse quem foi que matou, o que aconteceu, aí eles iam fazer, naquele tempo já tinha essa questão aqui, que é utilizada até hoje, né? Morreu perto de que cidade? Então é delegacia de tal lugar, tal local que vai averiguar, fazer o inquérito. Então, aqui em Deuteronômio está falando disso também. Então aqui diz que eles deviam lavar as mãos sobre a novilha lá, precisou de trazer água corrente para dizer, eu sou inocente disso aqui, né? Trazer uma novilha como oferta. Então, se a pessoa também era considerada impura, Levítico 15:11 diz assim, a pessoa era considerada impura se fosse tocada por alguém que tivesse um fluxo e que não tivesse lavado as mãos. Então vejam que são circunstâncias totalmente diferentes, que não se encaixam em nada do que acontece aqui no texto de Mateus 15. Mas os anciãos, os fariseus, os saduceus do século I e de hoje também fazem questão de misturar na cabeça das pessoas, e os neófitos acreditam, são enrolados, são enganados aqui. Então não tem nada a ver com essa história, a lei aqui mosaica não ordenava nada que as pessoas lavassem as mãos cerimonialmente antes de comer, não tem nada a ver, era em relação a questões pontuais aqui. Nós estamos vendo, né, a pessoa impura era tocada, ficava impura se fosse tocada por uma pessoa que tivesse fluxo. Depois, um caso de uma pessoa assassinada, ninguém sabia quem era. Depois, o outro caso aqui, quando ia ministrar lá no santuário, no altar, tem nada a ver com lavar as mãos. Aí veja, nossa, mas por que Jesus não lavou as mãos para não evitar um falatório? Irmão, Jesus nunca ia se preocupar com falatório. Se Jesus se preocupasse com falatório, ele não teria vindo para poder nos salvar. Então, os escribas e fariseus, eles davam importância a isso, a lavagem de mãos, né, lavar um braço inteiro. E, nossa, Cristo não faz isso. Então, Cristo esse não pode ser o Messias. Não pode ser o Messias, porque ele está desconsiderando a tradição dos anciãos, porque ele não está lavando as mãos. Então, não é questão de lavagem de mãos por razão de higiene, nada não. É só um ritual cerimonial que não tem na lei mosaica. Tem no costume rabínico. Só isso. Então é um costume rabínico, é diferente. Tem tanto costume rabínico hoje e o pessoal está seguindo, sem nem saber, sem nem imaginar. Então é um costume rabínico, não tem nada a ver com o que está lá na escritura. E as pessoas estavam fazendo do costume rabínico algo maior até do que a escritura. Não é verdade? Então, Jesus tinha de respeitar isso aqui? Claro que não. Isso aqui não foi ele quem ordenou lá quando falou da nuvem com Moisés. Não foi ele, claro que não. Tá bem? Então, nós finalizamos por aqui essa nossa parte desse estudo aqui, dessas objeções, mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ficar fortalecidos cada vez mais na palavra, somente na palavra, em nome de Jesus.